galera do canal e do amigos do meu Facebook. Eu decidi gravar um segundo vídeo, mas não falando de estrada, não falando de caminhão, não falando na nossa vida de caminhoneiro. Eu vou falar um acontecimento histórico da vida da humanidade, né? Nós estamos na Semana Santa, comemorando a Páscoa, é a data mais importante do cristianismo em todo o mundo, né? Uma data super importante, né? E eu vou contar uma história. É uma história, uma conjectura, não é uma história que eu vou contar, que um belo dia, um Deus Todo-Poderoso olhou do seu trono para a terra, para a sua criação, e ele viu que a sua criação ela estava toda em pecado. E ele olhou para a terra e viu que não tinha ninguém para poder usar, para poder salvar a humanidade. A humanidade estava corrompida. E ele se entristeceu. Um Deus Todo-Poderoso se entristeceu da sua criação. E aí o seu filho, nosso amado, eterno e poderoso Senhor Jesus Cristo, olhou para o Pai e falou: Pai, envia-me a mim. Eu vou, Pai. Eu vou salvar a sua criação. Envie-me a mim. O pai olhou para o filho, de repente sabendo que o filho ia passar por muitas dores, por muitas traições. De repente o pai olhou para o filho e falou: ele não sabe o que ele está me pedindo. Ele vai passar por tantas traições, tantas dores, né? Mas o pai decidiu enviar o filho. E o enviou. Enviou através de Maria, esposa de José. Um belo dia o anjo se apresentou para ela e falou assim: Maria, não temas, sou o anjo enviado do Senhor. Vim te dar uma boa notícia. Tu darás à luz e concederás um filho, e esse filho é direto do Pai. O Espírito Santo vai te conceder esse filho, e ele será chamado grande na terra, e o nome dele será chamado Emanuel, Deus conosco, e você porá o nome de Jesus. Mas Maria ficou preocupada porque ela era virgem e estava prometida a José. Como José ia receber aquela notícia? Passado esse tempo, Maria anunciou ao seu marido que estava grávida, e ele se entristeceu, obviamente, porque era prometida dele. Como é que ela estava grávida se ele nem tinha concebido com ela? E ele se entristeceu muito, porém ele não largou Maria, mas se entristeceu. Um belo dia o anjo apareceu para ele e falou: José, não se entristeça, porque o que está no ventre da sua mulher não veio da terra, e sim do céu, do Espírito Santo. Somente cuide dela, ela concederá esse filho, e esse filho vai ser o salvador da terra. José então se encheu, chorou muito. A partir desse momento ele sabia da sua responsabilidade de cuidar de Maria e de deixar essa criança nascer, porque seria o salvador da terra. Então José começou a cuidar dessa criança. E todos sabem na história bíblica que foi uma perseguição a todas as crianças, porque um rei foi muito ameaçado e ficou preocupado em perder toda a sua riqueza, todo o seu trono, toda a sua glória da terra, né? Vamos botar assim. E ele mandou caçar todas as crianças que nascessem e matasse as crianças. Foi a maior matança de crianças da história da humanidade. Pois bem, José, protegendo Maria, se desviou dos guardas e conseguiu chegar ao lugar seguro, onde o anjo mandou ele ir para um lugar seguro, até que passasse tudo isso.
passasse tudo isso, chegando perto de conceder o filho, chegou perto de um lugar, Nazaré, né? E ali ele foi batendo de porta em porta, ninguém quis receber ele com a Maria. Então ele viu a manjedoura, foi para lá, e ali o Salvador da Terra nasceu. O Salvador da Terra nasceu. E foi uma festa no céu porque esse Salvador nasceu, né? E aí Deus enviou os magos para lá, Deus enviou os astros para lá, né? E todos foram chegando e foram trazendo as suas ofertas porque reconheciam que aquele era o Filho de Deus. E a história se prossegue. Jesus nasce, começa o seu nascimento, e ele tem uma vida curta. Jesus, ele vive até os 33 anos de idade. Aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Aos 12 anos de idade, ele começa já a se interessar pelas coisas. E tem uma parte da história que o José e sua mãe viu que Jesus não estava perto deles. E começaram a procurar Jesus. E Jesus estava dentro da casa do Pai. Ele estava ensinando os sacerdotes a palavra do Pai. Ele estava cuidando dos negócios do Pai. Quando José chegou perto de Jesus e perguntou: meu filho, por que você fez isso? Ele virou: estou cuidando dos negócios do meu Pai. E ali começa, mas na verdade ele começa mesmo o seu ministério, a parte do seu ministério de várias curas e milagres e tudo que ele fez de bom na terra. Ele começa aos 30 anos. E aí ele começa a curar, a libertar pessoas, a transformar pessoas, sabe? Tem um episódio que ele atravessa para um lugar onde tinha um homem cheio, possesso de demônios. E quando ele chega até a margem desse rio, ele bota o pé no chão, os demônios já sente que vinha aquele que ia libertar aquele homem. E quando ele chega de frente para Jesus, os próprios demônios falam: Senhor, não é chegada a tua hora, ainda veio para me atormentar? Mas aí os demônios falam assim: permita-me, Senhor, que entramos naquela manada de porcos. E o Jesus só falou isso: vai. Eles entraram na manada de porcos e os porcos foram abismo abaixo e caíram lá embaixo e morreram todos aqueles porcos com a manada lá de porcos deles. E aí começa o ministério de Jesus. Ele começa curando, libertando, salvando, né? E ele fez tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios. Mas chegou um dia que um imperador, Jesus foi preso, foi traído por Judas, foi preso naquela cruz. Antes de ir para a cruz, né, na Santa Ceia, Judas se rebelou e o traiu e entregou a posição de Jesus. E ali foram buscar Jesus, ali começou o tormento de Jesus, né? Ele foi chicoteado como nenhum ser humano já foi nessa terra. Ele foi maltratado como nenhum ser humano já foi nessa terra. Tudo que Jesus passou foi muito bárbaro. Isso tudo por mim e por você. Então, passado-se o tempo, ele já muito judiado, muito chicoteado pelos soldados, sabe? E aí estava inflamando a discussão naquela cidade. O imperador foi então e, orientado por um dos seus conselheiros, falou: olha, é lícito que na Páscoa você tem que soltar um dos prisioneiros para mostrar que você tem compaixão e misericórdia e perdoar os seus pecados e soltar ele. Então, o que esse homem fez? Ele foi até ao palácio, de frente para o palácio, na sua sacada, e apresentou Jesus de um lado, Barrabás do outro. E aí perguntou aquela multidão: gente, eu vou soltar um desses dois aqui,
Portanto, só que antes disso acontecer, esse imperador interrogou Jesus e ele viu que Jesus nunca cometeu nada de errado, nunca fez nada de errado. Era um homem que estava sendo injustiçado, mas o povo que ele veio salvar foi o mesmo povo que botou ele lá. Então houve esse episódio, Barrabás e Jesus de um lado, Barrabás do outro, e o imperador perguntou: a quem vocês querem que eu solte? Aí o povo, incitado pelos sacerdotes daquela época, que foram usados pelo diabo para gritar: solte Barrabás e crucifica Jesus. Então ele foi incitado, o povo começou a gritar: solte Barrabás, crucifica Jesus, solte Barrabás, crucifica Jesus. E aí o imperador não entendeu por quê, porque ele sabia que Barrabás era um ladrão, um homicida, um homem perigoso, e Jesus era um homem santo que não tinha feito nada, não tinha cometido nenhum pecado, não tinha cometido nenhum mal para ninguém. E o imperador perguntou de novo, porque ele não acreditou que o povo estava falando. Ele não acreditou e perguntou de novo: gente, vou perguntar de novo, vocês querem que solte quem? Jesus ou Barrabás? O povo foi e gritou: não, solte Barrabás e crucifica Jesus. Aí o imperador não entendeu, né? Ele não entendeu. Pois bem, trouxe uma cuia de água, fez um gesto de lavar as mãos na frente de todo aquele povo. Tá bom, vocês estão mandando crucificar Jesus, soltar Barrabás? Então eu lavo as minhas mãos. Ou seja, empurrou toda a responsabilidade para o povo que estava mandando crucificar Jesus. E assim foi feito. O povo escolheu crucificar Jesus e mandar soltar Barrabás. Talvez nos dias de hoje a gente se encontra desse jeito, né? Mas Jesus veio e morreu naquela cruz por mim e por você. O ato foi tão maravilhoso, tão único, tão simbólico, tão único, que salvou toda a criação de Deus. Porque se não fosse esse gesto de Jesus, seríamos consumidos pelo diabo vivo. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a compaixão daquele homem maravilhoso chamado Jesus, nos salvou e nos purificou de todo o pecado. Por isso que nessa data de Páscoa, merecemos e devemos celebrar, não merecemos, mas devemos celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Ele foi para a cruz, morreu, mas a Bíblia falou lá atrás que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele morreu, houve um estrondo tão grande na terra, e aí os sacerdotes reconheceram que ele era realmente filho de Deus. E ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou da morte e mostrou ao diabo que ele era Deus. E hoje ele tem que ser celebrado por todos nós, esse Deus poderoso e maravilhoso, que nos livrou do pecado, da morte, e nos deu a opção de celebrar a Ele Todo-Poderoso e escolher Ele como Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, celebramos a Cristo, celebramos a Jesus, celebramos ao Salvador da terra, celebramos ao verdadeiro Rei, ao verdadeiro Presidente, ao verdadeiro eterno e poderoso Deus. Celebramos a Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Por isso que a Páscoa é importante. Celebre a Jesus Cristo que merece, tá bom?
Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.